Podcast. Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o Votecast. Eu sou Vinícius Coelho e estamos aqui toda semana, sempre com um conteúdo novo para você. E junto comigo, claro, sempre ele, Otávio Augusto. Beleza, Otávio? Beleza, Vinícius. Um vote para todo mundo. E no programa de hoje temos ela, que é mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciência Política e também professora universitária. Vamos falar com ela, Ângela Liberati. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Falar de política, principalmente. Exatamente, muito bom, o prazer é todo nosso. Mas antes da gente começar o nosso programa, temos e-mail. Mais um e-mail aqui, Otávio. Uhul! É isso aí. E o e-mail é do Lucas Maia, o nosso parceiraço aí. Obrigado, Lucas, pelo seu e-mail. Olá, equipe do Votecast, Vinícius Coelho e Otávio Augusto. Mais uma vez estou aqui para comentar outro episódio, dessa vez o famigerado confronto territorial de duas superpotências brasileiras, Birigui, a capital do calçado infantil, a grande, e do outro lado, grande capital. Grande capital, isso, exatamente. E do outro lado, Araçatuba, capital do boi gordo, que terceiriza sua pecuária há várias décadas para evitar a fadiga. Olha, esse cara, ele ouviu mesmo, hein? Ouviu mesmo. tá sabendo do enredo aqui, tá sabendo. Vamos lá. É muito bom. Realmente não tinha conhecimento dessas ricas terras do território brasileiro. Apenas conhecia Paraibuna, que fica mais próximo da capital de São Paulo, e é a capital dos castores gigantes chamados de capivaras nada dóceis. Mas a gente tem capivara aqui também, né? A gente também tem, cara. Aqui tem bastante até. Tem bastante. Vamos lá. Fiquei intrigado. Quero visitar ambas localidades. O que não vai ser difícil, porque se eu chegar em uma, literalmente, em menos de meia hora, chego e pego o ônibus para a outra, é verdade. A Birigui e Araçatuba é pertinho, por isso a zoeira. Dá pra ir de trole. Por isso a zoeira, né? Trole é um negócio de Araçatuba também, né? Dá pra ir de bicicleta. Pra você... Vamos lá. Para dar uma passeada nos inúmeros pontos turísticos, que no caso é o castelo e o shopping, verdade? Com escada rolante. Seria muito legal andar em uma escada rolante onde eu não precise pegar fila para usar. Seria uma experiência única, é verdade, cara. Aqui não tem tanta... Aqui você passeia na escada rolante de boa. Mas o Lucas, aqui é tranquilo. Ele falou pra gente que ele mora em Joinville, Santa Catarina. Então lá o movimento lá é um grande centro. Cidade grande, né, cara? É verdade. Por isso a estranheza dele em relação à escada rolante. Já anotei na minha lista de coisas para fazer pós-quarentena. Qualquer dia apareço por essas bandas. Mesmo não sendo um nativo, gostei do debate de Alex Guru e Breno Cardoso. E entendo essa rivalidade, bem respeitosa até, comparado com a rivalidade que tem entre a cidade de Joinville e a capital Florianópolis, que apesar de serem consideradas grandes cidades, não tem tanta riqueza de criatividade de grupos de humor no Facebook, como fazem o Biriguizando e o Araçatuba Facts, com as suas respectivas cidades. Encerro minha participação por aqui, até um outro e-mail. Valeu, Lucas! Muito obrigado, Lucas. Cara. Poxa, que honra, mais um e-mail aí. Muito legal. Ele cita no e-mail anterior que ele virou fã do Votecast. Muito obrigado. Aí eu torno a falar aqui que a gente faz o Votecast aqui para pessoas como você. E, cara, é uma satisfação ter você como nosso admirador. Poxa, muito bom. É isso aí. E tem mais páginas pra gente convidar, né, Vinícius? Tem mais algumas páginas de humor aí muito louco, de regional, assim. Vai dar muito pano pra manga. Ixi, a Guerra Infinita. Essa é a verdadeira Guerra Infinita. Exatamente, é isso aí. Bom, e agora vamos ao nosso programa de hoje. Podcast.
E agora eu quero que a senhora se apresente para nós, né? Fale para nós quem que é a Ângela Liberato, para quem não te conhece e para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Bom, eu primeiro sou professora, né? Eu sou formada em História, eu sou historiadora, sou museóloga e minha especialização, meu mestrado e doutorado é em ciência política, porque a história política sempre foi uma coisa que eu gosto muito. E atualmente eu dou aula de ciência política, dou aula de história do Brasil, de história da África e por aí vai. Então é isso. Muito legal. Então vamos para o nosso primeiro tópico aqui, que vamos sanar dúvida aqui nesse programa hoje. E eu quero que a senhora fale para a gente, estou falando senhora, né? Né? Vamos Você, ser menos né? formal. Exatamente. Estou muito formal aqui. Vamos lá então. Quero que você explique para a gente, né, brevemente, as eleições municipais, né, o que é o plano piloto, para quem está nos ouvindo aí e não sabe o que é isso. Bom, o Brasil é um país federalista, então a gente acha que tem que começar por aí, para a gente entender que o município, ele também tem que legislar, e ele também tem que ter representação política. Então, o que é um Estado federativo? Ele é formado, o país é formado por partes. Então, essas partes, elas são autônomas, ou seja, elas estão ligadas, todas elas formam uma união, que é o Brasil, mas essas partes, elas têm uma autonomia. Então, como são partes autônomas, além da Constituição Federal, que organiza o país como um todo, que organiza todas as partes, a gente tem também as autonomias dos estados. Então, a gente está no estado de São Paulo, o estado de São Paulo também tem uma Constituição, e a gente tem o município. A legislação do município é a lei orgânica. Mas essa lei orgânica, ela também prevê que o município tem um plano piloto. O plano piloto é o que vai organizar aí o desenvolvimento do município, a distribuição dos bairros, onde que pode ter bar, onde que pode ter comércio, tudo isso. Mas a questão da política, ela vai estar legislada na lei orgânica do município. É obrigatório todos os municípios do Brasil terem essa legislação. Então, funciona assim. Na Constituição Federal, ela já prevê que os estados vão ter suas constituições estaduais e suas assembleias legislativas e que também os municípios vão ter as suas câmaras municipais. Inclusive, acho que é uma coisa interessante, por exemplo, o salário que o município paga aos seus vereadores, ele é calculado de acordo com a Constituição Federal, com o cálculo que se faz dos salários federais e estaduais, certo? Então, quando se fala, o vereador ganha muito, assim, a gente pode não achar correto, pode não ser legítimo a sociedade achar que ganha muito e tal, mas se é estabelecido o salário do vereador, ele é estabelecido segundo uma lei, que então está tudo vinculado, as relações políticas estão vinculadas na Constituição Federal. É diferente, por exemplo, de um país que é unitário, ou seja, só tem um centro de poder. O Brasil não, o Brasil é federativo, portanto nós temos vários centros de poder. Isso dá confusão, né, na cabeça das pessoas. Eu não sei, posso citar um exemplo aí? A questão aí do Covid, o governador do estado de São Paulo, ele faz um decreto dizendo que vai ter a quarentena, que é para fechar tudo, e o governo federal fica falando que não tem que fechar. Daí o brasileiro fica confuso um pouco, né? Porque quem que a gente vai obedecer? Olha, os municípios obedecem ao governador, porque esse governador, ao fazer o decreto, significa que ele tem autorização da União, na Constituição, para ter essa autonomia, certo? E aí a sociedade fica um pouco confusa, né, quanto a isso, porque o Estado federativo, ele tem essa complexidade, é difícil mesmo para a pessoa compreender o funcionamento. A população fica perdida, né, e não sabe a quem recorrer
É um diz que me diz, fecha e abre, obedece quem, obedece, né? Que é muito assim, informação de rede social, né? Muita coisa, na verdade. Isso. Falta um pouco, eu penso, o conhecimento do que é o Brasil, dessa estrutura, porque o Brasil tem uma estrutura de Estado muito complexa, muito complexa. Então a gente compreende o seguinte: o município tem que legislar. As prefeituras municipais, elas são obrigadas também pela Constituição a repassar uma verba para as câmaras municipais, que é chamado de duodécimo. Aí as câmaras, elas gastam esse dinheiro, elas podem não gastar. Por exemplo, elas podem fazer uma devolução para a prefeitura municipal. Não é muito comum isso, né? Mas pode acontecer. Mas há uma obrigatoriedade da prefeitura, do executivo, repassar parte da arrecadação para as câmaras municipais. Então, tudo isso é legislado. Muitas vezes a gente vê o seguinte: é legal, mas a sociedade aprova, aí a gente entra na questão se é legítimo ou não, né? Porque quando se fala do vereador, eu ouço muita coisa se falar de vereador, e aí a gente fica pensando, porque hoje há uma fiscalização melhor do Estado sobre essas coisas, né? Então, o que se faz na Câmara Municipal, muitas vezes, lógico, aquilo que é feito com transparência, né? Aquilo que a gente não fica sabendo, aí não dá para a gente discutir. Mas o que se faz numa Câmara Municipal tem uma legalidade. Pode a sociedade ficar olhando e não concordando, mas é o que prevê a Constituição. Então isso dá, às vezes, muita confusão. E até eu entendo, e aqui vai já a minha característica de palpiteiro, né? Que, no geral, as câmaras municipais, e eu vou incluir a de Araçatuba, não deixam muito claro para a sociedade qual é a sua função. Eu acho que a primeira coisa que uma Câmara Municipal deveria se propor é porque ela tem que prestar um serviço para a sociedade. E como é que a sociedade vai saber qual é esse serviço? Então, quem está lá dentro, que acaba tendo um saber, um conhecimento das regras, porque eles criam regras internas de funcionamento que a sociedade não fica sabendo. Então, deveria ser uma das funções essa coisa da transparência, de explicar, olha, vai ter eleição. Eu não vejo nenhum candidato, por exemplo, na sua campanha, mostrando qual é a sua função, para que ele serve. Exatamente. Às vezes eu vejo assim, o candidato dizendo, e eu já vi isso em Araçatuba, mas também isso se repete em outras cidades, tá? Eu vou trazer indústria para a cidade. Mas é esquisito, como que ele vai trazer indústria? Ele vai talvez carregar a indústria? Porque não é a função dele. Ele não pode trazer indústria, porque a função dele é legislar e fiscalizar, não é executar. E aí vem uma das questões da campanha. Acho que agora a gente vai entrar numa campanha política bem surreal, né? Diferente, né? Super diferente. Os instrumentos. Não sei se vão ser só os instrumentos ou se as conversas vão mudar, porque você pode ter mais do mesmo, só que pelas mídias sociais, né? Sim, vamos ver, não é? Aí vamos ver como que é que vai acontecer, mas a gente precisa ter um esclarecimento sobre o que é que a pessoa, qual é a função dela, o que ela vai fazer, não no sentido assim, vou trazer isso, vou fazer aquilo, porque ela não vai fazer, certo? Existe uma regra, as regras são rígidas, existe uma fiscalização por parte do Ministério Público, o vereador não pode sair por aí falando. A gente sabe que, no geral, e agora não estou falando de Araçatuba, existem muita coisa que é feita dentro das câmaras municipais que são extremamente criticáveis, né? Como a gente viu ali a questão recente da prisão daquele assessor parlamentar lá, o Queiroz. Ele participava dentro só que da Assembleia Legislativa Estadual, né? Mas a função é a mesma, é o legislador, de um esquema que se chama rachadinha,
que é muito comum no Brasil, que é durante a campanha política você tem lá seus cabos eleitorais e você promete a esse cabo eleitoral um cargo dentro do município, por exemplo. E aí, uma vez ocupado esse cargo, o sujeito deixa parte do salário que ele recebe com a pessoa que o colocou no cargo. Isso é uma forma de corrupção que atravessa o Brasil. Isso está presente praticamente em todos os legislativos brasileiros, com raríssimas exceções. E a sociedade fica entendendo, porque a sociedade sabe disso, só não tem como mexer com isso. E aí fica a ideia de que é bom você votar no vereador, no vizinho, no parente, porque vai arrumar emprego. Quer dizer, é uma visão, não é? Toda deturpada de um cargo que seria fundamental para a cidade ser uma cidade confortável, ser uma cidade próspera. E aí a gente pode muito questionar que a meu ver, tudo começa da falta de informação. Quem é o vereador? O que ele faz? Né? O que ele pode fazer? O que ele pode prometer ou não nesse sentido? Mas eu não vejo ninguém fazendo campanha política assim. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, olha, eu não posso ficar arrumando emprego, eu não posso inventar fábrica, eu não posso fazer isso, o que eu posso é legislar, e dentro da lei que já tem, eu posso verificar se essa lei está sendo cumprida, se ela não está, eu vou levantar o porquê, não é? Então, essa é a informação, a meu ver, fundamental. O que você falou é bom para os dois lados, né? Porque, assim, a população tem que entender que a Câmara tem um respaldo, né, perante a Constituição, e também a população tem que se informar para não fazer o que faz, né, e fazer cobrança sem sentido, né, e a contrapartida é bom para o próprio candidato, né, ele se resguarda de muita coisa que não cabe a ele, como você falou. Interessante, muito legal. Eu percebi aí duas coisas bem interessantes que a professora disse, né. Por exemplo, o salário, a gente pode entrar no site aqui da Câmara e ver lá o rendimento, o salário dos vereadores ou quanto eles gastaram, e isso está na lei, não que seja moral ou correto, né, aos nossos olhos ou aos olhos da população, mas isso é lei. Já a rachadinha, o vereador pegar parte do salário do outro, isso é crime, né, que é uma coisa totalmente diferente, né. Isso já cometeu um crime ali com o dinheiro público, né? Então, essas coisas que às vezes elas se fundem, né? Elas, como a professora expôs, elas têm as suas diferenças, apesar das duas ser imoral, né? Uma é dentro da lei, quer dizer, os vereadores lá legislaram para ter altos salários, e cabe à população ficar de olho para que eles não façam mais isso, né? Ou que votem em pessoas que não aumente o salário tão absurdamente assim, né? E do outro ponto já é uma questão de crime mesmo, né? Quando você se sujeita a votar num vereador porque ele vai arrumar um emprego para A, B e C lá dentro e vai ter essa rachadinha, você está sendo conivente com a corrupção, com o próprio crime em si, né? Então é muito interessante ficar claro isso, né? Essas coisas são assim, como elas são praticadas e misturadas, a gente fica sem saber, a maioria, qual é a função do vereador. Porque é muito comum as pessoas acharem que o vereador é aquele que você vai lá pedir favor, sim, que você vai pedir cargo, emprego, ajuda, certo? Mas tem que entender que o vereador, ele representa a cidade. Em ciência política, quando a gente estuda, o primeiro conceito que a gente estuda é o que é a legalidade, ou seja, o que é um ato dentro da lei, e o que é legitimidade, ou seja, o que é um ato que você pratica e que a sociedade aprova. Como a gente vive numa democracia, o ideal é que essas duas coisas se aproximem, que a lei tenha a legitimidade, a concordância da sociedade. Mas a gente tem um monte de lei
com as quais a sociedade que nem sabe que existe ou com certeza não concorda. Então, primeiro, essa questão do provento aí, né, do quanto que o vereador ganha. A gente já teve no Brasil épocas que não havia pagamento, tá? Essa ideia de se pagar para alguém exercer função pública vem da democracia grega, tá? Se chama mistoforia, vem do Péricles, grande governante grego. A ideia dele era a seguinte: como você tem cidadão rico, cidadão classe média, cidadão pobre, e a pessoa iria se dedicar a governar uma coisa que é de todos, pública, né? Ele ia usar o seu tempo aí para se dedicar à cidade, seria justo que a pessoa recebesse, porque senão só os ricos iam poder exercer essa função, né? Que não tem a preocupação econômica. Então, a ideia de você dar um provento é isso, se chama mistoforia, isso é grego. Porém, a ideia de que você paga a pessoa deveria ser para a pessoa se dedicar 100% à cidade. Essa era a ideia. Você deixa tudo que você está fazendo e você vai se dedicar à cidade. Então, você vai andar pela cidade, você vai verificar se a cidade está bem cuidada, se precisa alguma lei que possa ser feita para corrigir o que não está correto, se você vai ouvir a sociedade. Então, conforme o tempo foi passando, essa ideia foi se desvirtuando, né? A gente vê, por exemplo, legislador, agora a gente está falando do vereador, mas qualquer legislador que não vai a sessões, que não está presente lá durante o dia, quando as pessoas procuram, tá? Então, isso já é um desvio da ideia de que o Estado não, né? A sociedade paga a pessoa para estar ali, às ordens, tá? Segunda coisa, se esse pagamento é do Estado, se é dinheiro público, o sujeito não pode valorizar um bairro e esquecer o outro. Por exemplo, eu escuto muito aqui assim, o vereador tal é o representante do bairro X. Não, ele não é. Ele é representante de todos os bairros da cidade. Ele não pode se dedicar a esse bairro é meu, aquele outro bairro. Não pode dividir a cidade assim. Uma vez eleito, ele se torna o representante de todos. Então ele tem que acolher todos. Ele não pode acolher só a necessidade de formar um campinho de futebol no bairro tal. Daí ele vai lá e se dedica. Vai, fala com o prefeito. Não, ele tem que olhar a cidade como um todo. Então são coisas que, se a gente vai compreendendo, a gente vai vendo que se cometem ilegalidades. Porque não está dentro da lei dizendo que o vereador é representante daquele bairro onde ele teve mais voto. Isso não existe. O Brasil não tem esse voto que é assim, o cara é representante só desse bairro, só desse estado. Não existe isso no Brasil, ele é representante do todo. Então, a gente vai verificando que na ação do vereador, vamos falar mais assim específico, né, do vereador, sim. Mas na ação do vereador existe uma legalidade daquilo que ele recebe, daquilo que ele tem que fazer lá um regimento interno de funcionamento de toda a estrutura, que tal. Ele é obrigado, toda a cidade, ele é obrigado a fazer a lei orgânica do município. A lei orgânica teria que ser distribuída para toda a sociedade, todo mundo tinha que conhecer, porque é a lei mais próxima da gente, porque a gente vive na cidade, nos municípios, não é? Então, antes de conhecer qualquer legislação, a gente teria que conhecer a lei orgânica da cidade. Poucos cidadãos já leram aquilo, tá? E nessa lei, obrigatoriamente, tem umas regras. Tem que falar como que a cidade vai cuidar, por exemplo, do seu meio ambiente, como que a cidade vai cuidar da escola, como a cidade... Então, ali estão, mas essas regras que tem ali, elas não podem estar em desacordo com a Constituição Federal, nem com a Constituição Estadual. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pode falar exemplos? Pode, lógico. Sim. Não sei se foi ano passado, agora 2020 está me atrapalhando aqui minha cronologia, mas acho que foi o ano passado ou no ano anterior, houve uma proposta aí por parte de um partido político, de um vereador,
sobre a questão da escola sem partido. Me fizeram uma entrevista, acho que foi na televisão, e eu falei, isso é ilegal, é inconstitucional. Por quê? Já antes de discutir, eu já sabia, vai jogar tempo fora. Tempo e dinheiro, porque cada sessão da Câmara custa uma fortuna. E a sociedade não sabe, isso tem custo. Então você reunir a Câmara, várias sessões para discutir o indiscutível, ou seja, uma coisa que já está escrita na Constituição Federal, não pode ser discutida na Câmara, certo? Porque é por isso que toda a Câmara tem uma comissão de constitucionalidade, ou seja, um vereador vai propor uma lei, então essa comissão tem que verificar. Já existe isso escrito na Constituição Federal? Já existe isso escrito na Constituição Estadual? Se sim, se está lá, você não pode legislar de novo, certo? A função da Câmara é legislar aquilo que lhe é permitido. A gente chama isso de competências. Existe uma distribuição de competências. Quem faz o quê? A União faz isso, os estados fazem aquilo e os municípios têm aí as suas competências. Então, esse tipo de coisa, quando eu observo, eu fico assim... na verdade, eu até tenho uma pesquisa que está andando, mas que está devagar, mas está, sobre como atualmente a Câmara Municipal ela se torna um empecilho à democracia. Ela não é uma ajuda à democracia. Da forma que ela existe, da forma como as pessoas de dentro de uma instituição como a Câmara, elas se colocam, eu entendo como um empecilho à democracia, não uma ajuda. Por quê? Porque existem essas práticas que não estão na lei, que são feitas, certo? Existe esse discurso que um vereador defende um bairro, outro defende outro, e é homenageado e tudo mais. Tudo isso são ilegalidades, né? Não tem como... Isso não está em nenhuma lei. Portanto, se não está em nenhuma lei, é algo ilegal. Ou, como você disse, às vezes está na lei, mas a gente não aprova, a gente acha vergonhoso. Por exemplo, existem municípios que são muito ricos, que têm alguma indústria ou alguma coisa que sustenta a cidade vai bem. Mas existem municípios, a maior parte, que esse duodécimo, ou seja, esse dinheiro que o Poder Executivo tem obrigatoriamente que mandar para a Câmara, é excessivo. Sim. Né? Então, caberia à Câmara devolver. Ele está devolvendo uma coisa que é de todos ali, né? E que às vezes pesa para o Executivo. Então, algumas coisas que têm legalidade, elas são ilegítimas, porque elas não têm aprovação. Mas como a sociedade também não compreende bem essa enormidade de normas e de competências, acaba falando, é uma vergonha, isso, aquilo, mas não consegue agir. Porque a sociedade tem que fazer alguma coisa. Eu entendo que é difícil fazer, porque como é que você critica algo que você não compreende? Exatamente. Como é que você muda algo que você não entendeu como funciona, não é? É isso. A situação da cidade frente à Câmara Municipal é muito complicada. Eu acho que é um órgão que não se mostra, que não tem clareza. A gente teria que ter sites, né? Porque existe uma lei da transparência, onde você digita facilmente, você acharia todos os proventos pagos, todos os gastos, gastou no quê, quanto custou cada sessão, o porquê que tem que gastar uma enormidade, por exemplo, no marketing ou no canal. Existe uma legalidade em que cada casa legislativa, cada Câmara tenha aí sua assessoria de comunicação, né? Faz concurso, antes eram cargos que os vereadores indicavam, agora tem concurso, tem que ser jornalista, tem que ser, né, ter uma especialidade. Mas com que justificativa uma Câmara Municipal tem um órgão próprio de comunicação, que vai fazer aí o marketing, até a propaganda dos próprios vereadores, porque eles colocam lá, tudo que faz, vai, filma e tudo mais. Mas com que justificativa?
para tornar transparente as ações, para que a sociedade compreenda. É um dinheiro que está sendo gasto, que é um dinheiro público, para que o público compreenda, para que o público seja educado. Mas a gente vê isso acontecer, então aí eu computo isso como ilegalidade. Sim. Porque muitas vezes essa verba aí é utilizada como se fosse uma extensão da campanha, né? E não é para isso de jeito nenhum, né? Muito interessante, professor. Então, em suma, assim, o vereador legisla, ele apresenta esses projetos de lei, né? Seria assim o nome correto? Sim, ele faz a proposta, onde ele acha, depois de estudar a legislação da cidade, do estado e da União, né, federal, ele entende que é necessário que a lei, como no Brasil a legislação ela é muito esmiuçada, ela é muito específica, ela fica antiga, né? Sim. Tem coisas que você precisa ir mudando, tal. Então ela é dinâmica, ela tem que acompanhar aí a própria dinâmica da sociedade. Então ele vai verificar onde ele imagina que precise de uma nova lei, ele tem que fazer a proposta, que é o que se chama, né, de projeto de lei, PL, né, que os entendidos chamam. Sim. Nessa proposta tem que ter uma justificativa, que, a meu ver, tinha que ser divulgada antes da sessão da Câmara que vai votar. É uma justificativa feita, tipo, em 20 linhas, 10 linhas, dizendo por que essa lei é necessária, tá? E da onde vai, se houver necessidade de recurso, da onde ele vai sair. Por quê? Porque os recursos que se chama orçamento anual, então, por exemplo, o orçamento do município, ele é votado na Câmara. Então, eles fazem uma projeção que na verdade, a gente pode ter esses dados no IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem uma projeção para os municípios. Dentro dessa projeção do que vai ser arrecadado, é a Câmara Municipal que aprova como que o Executivo vai gastar. Então, algumas coisas já estão na Constituição, educação, saúde, tudo mais. Mas outras coisas a Câmara aprova. Então, quando o vereador apresenta um projeto, se houver gastos, ele tem que dizer de onde vai sair. Estava previsto isso no orçamento? Se não, o dinheiro vai sair da onde? Porque senão, fica assim, aquela ideia, o vereador apresentou 100 projetos, mas quantos foram aprovados? Sim, não é? Sim, verdade. Quais projetos têm razão de ser? Eles têm um sentido, uma veracidade, ou seja, eu quero fazer um ginásio de esporte novo, maravilhoso, num bairro muito carente, mas onde está a verba? Mesmo que essa verba, ela venha uma parte do Estado, uma parte da União, né, do governo federal, tá? Mas e daí? O município, sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele tem que pôr um dinheiro, uma contrapartida. Então, na justificativa desse projeto, tem que constar isso. Senão, você fica governando um lugar imaginário, sim, né? Sim. E acaba virando lei morta, né? Por isso que o brasileiro está cada vez mais desrespeitoso com a lei. Ele não vê sentido. Então, esse tipo de coisa que eu acho que, já que eles têm um site, eles têm toda essa equipe de TV, de coisa que é necessário, eu acho, tá? Mas que, por exemplo, um vereador fez lá uma proposta, só vai ser votado daqui 1 mês, marca o dia da sessão e divulga essa justificativa, porque vai ter gente nessa sociedade interessada nisso. E a pessoa pode acompanhar. Não é, você precisa ir na sessão da Câmara. Eu já fui em algumas. Você fica lá sem saber nada, porque você não sabe nem o que vem depois. Tem que ter uma organização para que a sociedade realmente acompanhe aquilo que está acontecendo. Ou então publica lá na porta, põe lá um cartaz dizendo, sessão do dia tal, esses são os projetos. Mas não só dizer, vai ser votado um voto de aplauso, pronto.
Tudo bem, isso também pode ser. Mas para quem? Por quê? Não é? Sim. Porque senão eu olho lá, tá, muito bem, tchau, vou fazer minhas coisas. É isso que acontece. A sociedade se sente distante de uma casa que custa caro pra caramba. Às vezes o município nem consegue quase pagar e não sabe para que serve. É uma outra coisa, não sei, falando demais. Imagina. Não. Eu falo pra caramba, mas vocês Somos todos ouvidos aqui. pode me cortar aí, né? Outra coisa que eu também entendo que devia insistir muito, e aí entra vocês, né? A importância de vocês é divulgar o seguinte: legislador não é para fazer lei. Uma das coisas pode propor leis. Sim. Mas o Brasil está lotado de lei. Se a gente pensar no sistema federativo, que tem lei federal, lei estadual e lei municipal, a gente tem muita lei. Então, na verdade, se o sujeito fica lá só fazendo lei, a sociedade não precisa disso, de tanta lei. Às vezes até desobedece, porque não conhece, né? Isso. A função talvez mais importante do legislador, a meu ver, é a fiscalização. Sim. Por exemplo, eu gosto muito dessa questão das praças da cidade e tal, mas, por exemplo, ele faz lá uma legislação sobre a arborização das praças. Existem regras, inclusive internacionais, porque o meio ambiente é um direito fundamental. Então está regulamentado na ONU. Então a cidade tem que ter X área verde por metro quadrado, isso tudo. Então essa lei aqui, como o Brasil assinou a declaração da ONU, essas regras internacionais têm que entrar nas nossas leis. Então, por exemplo, não pode plantar árvore na calçada da praça, só para dentro da praça. Então, o que o vereador tem que fazer? Vai lá, ele inclusive ganha gasolina para circular pela cidade. Por que motivo o vereador poderia abastecer seu carro com dinheiro público? Tem sentido isso? Então, verdade. A justificativa seria, ele vai circular pela cidade todos os dias. Então, eu sempre me pergunto, em quantas praças passa um vereador para ir até a Câmara? Porque eu conto as praças que eu passo para ir trabalhar. Toda vez que eu passo na praça, eu me lembro como é ruim o serviço da Câmara. Entendeu? Sim. Por quê? Porque as praças estão sujas, as praças estão abandonadas. Mas as pessoas vão lá e quebram as lâmpadas. Mas sabe por que quebra? Quebra porque ela já está toda abandonada. Se ela fosse muito bem cuidada, a sociedade olha com outros olhos para isso, né? É verdade, isso. Então, essa função de fiscalizar é o que justifica, por exemplo, o vereador ganhar uma verba aí de gabinete para poder fazer isso. Ir lá, olhar o que está acontecendo, passear nas praças, parar, tirar umas fotos, discutir isso. Sim. Numa sessão, não discutir o indiscutível, porque se gasta muito dinheiro para fazer as sessões, né? Agora, eu imagino que isso tudo aconteça porque os próprios vereadores que fazem parte da sociedade, né, acabam meio que se enrolando em ações que não deveriam, sabe? Você tem que fiscalizar. Quando você percebe que no seu ato de fiscalizar alguma coisa não funciona bem, você legisla, certo? Entendi. Quando não, né? Porque não é mais racional isso? Com certeza. Então já fica aí para você que está ouvindo a gente, cobre, fiscalize o seu vereador para ele fiscalizar e depois legislar se precisar. Exatamente, verdade. Né? Sei lá, tem mais alguma coisa que vocês queiram assim, discutir? Tem. Do vereador, eu acho que ficou bem claro, né? O que ele precisa fazer. Ele precisa fiscalizar as ações tanto da prefeitura ou as ações que estão dentro do município e também legislar, né, dentro da sua competência, né, que foi a palavra que a professora usou.
respeitando a Constituição Federal e estadual, né? E a lei orgânica também. Perfeito. E uma dúvida, assim, né, que a gente enumerou aqui, seria a quantidade. Como é que funciona a quantidade? A gente sabe que aqui na cidade tem 15 vereadores. Se minha pesquisa está correta, são 15 vereadores atualmente. Então, como que se dá esse número? Esse número também é um cálculo que é organizado pela Constituição Federal, que é um percentual pelo número de eleitores da cidade. Então, a cidade pode ter até X, dependendo do seu colégio eleitoral, mas não necessariamente. Se a própria Câmara decidir colocar um número menor, tudo bem. O que não pode é ultrapassar esse número, certo? Uhum. Então, isso assim como regras para os representantes, os deputados, por exemplo, federais. Cada estado tem direito a colocar um X conforme o número do seu colégio eleitoral. Então, por exemplo, São Paulo é o estado que tem mais deputado federal, 70, que é o máximo que a Constituição permite, né? O mínimo, tem estado que não deveria nem ter 5, mas tem 8, que é o mínimo que a Constituição permite. Então, assim, ela também faz essa medida conforme, sempre é medido pelo número de eleitores que a cidade tem. Então, no caso, quando a população, aqui em Araçatuba já se ouviu falar muito disso, que não precisa tantos vereadores assim. Então, se a Câmara decidir diminuir esse número, é possível, então? É possível, isso vai ser uma decisão, mas o que não pode é ultrapassar essa medida. Eu achava que não seria, porque a população, o pessoal vive cobrando isso, né? Pra que tudo isso e tal? Então, interessante, legal. E agora vamos para a nossa próxima questão aqui, que é a função do prefeito, professora. Que você falasse para nós, explanasse um pouco mais desse assunto, a função do prefeito de um modo geral. Então, olha, se a gente pensasse em cada cargo, executivo, legislativo e judiciário, cada um dessas funções, né, juntas, elas formam o Estado brasileiro. Então, cada um tem duas funções. A função do legislador, então, é legislar e fiscalizar, e a função do executivo é de executar, e ele tem que prestar contas também daquilo que ele faz, né? Para quem que ele presta conta? Para a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal é que vota o orçamento. Aí, quando ele termina o ano, a Câmara tem um órgão que vai fiscalizar as contas, tá? Então, o prefeito presta conta para a Câmara para que o orçamento dele, aquilo tudo que ele gastou e fez, seja aprovado. Essa prestação de contas na política brasileira atual é muito importante, porque pode, inclusive, dar improbidade administrativa, certo? Se você maquiou as contas, ou se você pegou dinheiro que foi aprovado por uma coisa e usou em outra, isso dá improbidade administrativa, inclusive um motivo de cassação do prefeito ou de qualquer executivo, certo? Sim. Então, essa é uma prestação de contas onde há, sim, uma fiscalização. E se na ação do prefeito houver dinheiro estadual ou federal, ele vai prestar conta ou lá para o Tribunal de Contas do Estado ou para o Tribunal de Contas da União, tá? Sempre a prestação de contas por parte do prefeito, do executivo, é feita para o legislativo, porque é ele que faz, que ele aprova o orçamento, ou seja, o que vai gastar, quanto vai gastar. E mais, como o legislativo é um poder muito forte no Brasil, não só no Brasil, o legislativo, porque é a partir do legislativo que começa tudo, né? O legislativo aprova e o resto um executa e o outro julga. Então, foram os norte-americanos que, quando eles foram, porque a nossa República Federativa, a gente copiou dos Estados Unidos, tá? E lá eles desenvolveram uma coisa que se chama de sistema de freios e contrapesos. E como o legislativo sempre era um poder muito forte, o que eles fizeram? Eles
dotaram, eles possibilitaram o executivo de vetar a lei. Então, por exemplo, a Câmara aprova alguma coisa aqui, vai lá para o prefeito, ele pode vetar. Né? Agora, por exemplo, mesma coisa lá no nível federal. A Câmara aprovou um projeto de todo mundo usar máscara em todos os lugares, o presidente vetou, certo? Sim. Ele pode vetar o projeto inteiro, como ele pode vetar partes. Aí, uma vez vetado, volta para o legislador refazer ou insistir no que ele quer. Então, a função do prefeito é essa, ele tem que executar dentro daquilo que foi proposto e prestar contas disso. Então, há que também se fiscalizar não só o que a cidade precisa, o vereador, mas se o executivo, o prefeito, está fazendo aquilo que eles decidiram que era para fazer, certo? Então tem bastante serviço para o vereador, né? Pois é. Trabalha muito, né? Tem que trabalhar muito, né? E daí é por isso que se paga ele. Sim, né? sim. Porque ele vai ter que deixar algumas coisas pessoais dele para poder fazer tudo isso, né? Então, ele recebe por isso, não é porque ele foi eleito, é porque ele tem um trabalho a fazer. E acho também que o vereador deveria prestar conta disso, fazer tipo um relatóriozinho aí, colocando todas as atividades que ele fez que justifiquem o provento que ele recebe. Mas enfim, o prefeito fica um pouco. Porque a gente fala assim, se o prefeito não agradar, entre aspas, a Câmara, ele não governa. Isso é verdade, tá? Então, o que acontece é que se você tem uma Câmara ruim, ela pode atrapalhar o desempenho do prefeito. Ele tem muito disso, né? Muito disso. E aí, vou dar palpite também, né? Na minha opinião, se a cidade conseguisse eliminar praticamente 90% dos cargos, chamados cargos de confiança, essa dependência do prefeito em relação à Câmara, ela diminui muito. Por quê? O que acontece? O sujeito se candidata a vereador e promete cargos dentro da administração municipal, tá? Então aí o prefeito se candidata, é eleito e aí ele começa a ser pressionado pelos vereadores para pôr esse ou aquele nas secretarias. Não necessariamente de secretário, mas às vezes também. Sim. Mas dentro da secretaria ele lota. Então eu já ouvi falar, o vereador tal é dono da secretaria tal. O vereador tal é dono. Mas como dono? Como assim, né? Comprou a cidade para ele, né? Meu Deus. Mas isso existe, isso é muito comum, existe inclusive em Araçatuba. Então o que acontece? Às vezes ele coloca pessoas bacanas que conseguem fazer o trabalho, pronto, ok. Não dá muita alteração. Mas muitas vezes ele coloca aquele que conseguiu mais votos. E muitas vezes não tem a formação suficiente para exercer aquele cargo. Então, o que acontece é que com os secretários, né, do prefeito, não consegue trabalhar, porque você tem um grupo, uma equipe que não está habilitada para aquilo, ou está amarrada por esses cargos de confiança. Então, eu tenho duas ideias de tudo que eu já estudo, e estudo muito a questão da história política no Brasil. Eu tenho duas ideias que poderiam, assim, melhorar muito a política brasileira. Eu acho que para a sociedade ia fazer um bem danado. Primeiro, limitar o número de vezes que o vereador pode ser candidato. Você pode ter só 2 mandatos. Você não pode ficar 40 anos. Exato. Isso é legal, O prefeito já pode ser 2 vezes, né? Eleito e reeleito, né? O vereador deveria seguir isso, né? Então, tinha que ser essa regra. Você pode ficar, sabe por quê? A pessoa que fica 20, 30 anos dentro de uma Câmara, você pergunta para a pessoa, você é o quê? Eu sou vereador. Não, você tem que ter uma profissão. Ser vereador não é profissão, é uma função pública. Você tem que sair para deixar o outro, tem que ciclar. Essa é uma característica da democracia, né? A democracia são cargos eletivos e temporários. Não é para você ficar a vida inteira.
Então, eu acho que essa é uma questão urgente numa reforma política. O prefeito, o governador e o presidente podem 2 mandatos, o vereador, deputado estadual, deputado federal, 2 mandatos também, e depois não mais. E a segunda, isso já melhoraria, porque você evita tanto exercício, tanto acúmulo de poder nas mãos das mesmas pessoas. E a segunda coisa que eu imagino que faria um bem danado para as cidades é acabar com os cargos de confiança, esses cargos que são indicados. Acaba com isso, faz concurso público, tanta gente estudando aí, gente... Porque a pessoa que fez a faculdade, que estuda para um concurso, ela sabe aquilo que ela vai ter que fazer depois, não é verdade? Sim. Tá louco por uma oportunidade, né? E claro, a sociedade vai se sentir uma sociedade mais justa. Exato. Não é? Eu acho que faz bem isso, a gente sentir que a gente vive numa cidade justa, que tem justiça, que a pessoa... Tudo bem, as injustiças são econômicas, enfim, mas em termos políticos dá para você melhorar muito a questão da igualdade entre as pessoas. Perfeito. Surgiu uma dúvida aqui, o orçamento do município, ele é votado, né, ou ele é feito pela Câmara e... Não, ele é votado, ele é proposto. Ah, tá, e quem né, faz? O prefeito pode mandar a proposta. Ah, né? Entendi. Quem aprova é a Câmara, porque se o prefeito falar, eu vou gastar 80% do orçamento do município para fazer uma prefeitura nova, aí possivelmente a Câmara não vai aprovar. Porque então, tem regras também legais para fazer isso, disso. né? Tem regras. Mas o prefeito, ele monta o orçamento, por exemplo, o orçamento de 2021 e manda para a Câmara ver se aprova ou não. Isso. Ela tem que aprovar, porque depois a prestação de contas vai ser feita para a Câmara. E aí eles vão verificar se aquilo foi executado, né? Porque senão, antigamente, não era assim. E aí ficava que era muito arbitrário os gastos públicos, né? Então, agora isso é muito amarrado e isso dá, sim, processos de improbidade. Não, perfeito. Então, a gente viu o quão importante é, né? Vai haver as eleições municipais desse ano e a gente quis abordar um pouquinho desse mundo da política, né? Que você pode, por exemplo, você pode não gostar de assuntos de saúde, mas se você comer errado ou beber errado, você vai acabar com a sua saúde, né? E você não pode gostar muito de política, mas se você não souber nada, você ferra. Eu acho que é pior do que a saúde da gente. Ferra com a sua cidade, com o lugar que os seus filhos vivem, que os seus netos vão viver, né? Então, o mínimo de política a gente tem que saber e prestar um pouquinho de atenção, né? E para saber cobrar, né? Exatamente. Porque não adianta, não tem conhecimento e vai cobrar de uma coisa que não tem sentido. É verdade. Mas eu penso que, fala assim, brasileiro não gosta, tal. Mas da minha experiência, quando eu dou aula, eu vejo como, principalmente a moçada, os mais jovens, como gosta. Quando começa a entender a estratégia, a estrutura do Estado, como funciona, como ele pode ser ativo, né? Quando, por exemplo, eu dou de vez em quando uns trabalhos assim, cada um lê a lei orgânica da sua cidade, escolhe aí um assunto e vai ver. Então, por exemplo, eu encontro trabalhos importantes, como a pessoa fala, nossa, eu fui verificar e o prefeito da minha cidade é bom, porque eu estava lá na lei orgânica e eu fui lá no espaço e está exatamente como tinha que ser. E eu não entendia isso. Mas em tal coisa falta. Porque aí você cumpre o que a própria Constituição diz, que o cidadão tem que ser ativo. Exato. Agora, você não pode jogar a culpa no eleitor quando existem práticas que não são transparentes, que o eleitor nem sabe o que está acontecendo, aí falar, o sujeito cometeu um ato de corrupção, a culpa é de quem elegeu. Não é. Não,
A culpa é de quem cometeu o ato, né? Que aí é Isso, crime, né? Aí muda de esfera, né? Como que é que a pessoa vai ter esse controle, né? Exato, eu também acho essa culpabilidade aí do eleitor, eu acho muito errado também, porque você deu o voto de confiança e aí a pessoa entra numa barca furada aí, a culpa não é de quem votou, né? A culpa é a pessoa que se corrompeu e que mentiu para os eleitores ainda. Dois problemas, né? E aí, dentro disso que você está falando, me lembra uma coisa que seria importante também. Quando a gente copiou muita coisa da antiguidade, né? De Atenas, da democracia ateniense. E um fato que eu acho que a gente devia aproveitar é o seguinte: a pessoa que exerce um cargo público, ela se torna parte do Estado. Quando ela comete, por exemplo, um ato de irregularidade, ela deveria ser responsabilizada civilmente também, sabe? Porque você ocupou um cargo, é a coisa da eleição que vocês estão falando. Vão começar aí a aparecer os candidatos, não é? Ainda não está na hora, porque existe uma lei eleitoral e que não pode ainda, não houve ainda o lançamento dos candidatos. Mas enfim, já aparecem aí nas mídias sociais as pessoas. O tal pré-candidato. Pré-candidato isso. É bom, né? É pré-lei, né? Então, a pessoa está fazendo um esforço absurdo para se colocar, para ser escolhida pelo partido e tudo mais. Isso é porque absolutamente ela quer isso. Exato. Porque ninguém vai forçado numa coisa dessa. O eleitor, sim, ele é obrigado a votar no Brasil. Mas o candidato, não. É uma vontade dele. E como ele se propõe a isso, ele tem que conhecer a lei. Qualquer pessoa sabe que não é para cometer irregularidades. Nem no trabalho da gente, nem em empresa privada, nada. Quanto mais na pública. Então, se as irregularidades deveriam recair sobre a pessoa física, porque ela tem que ter consciência dos limites do cargo que ela exerce. Não há justificativa para dizer, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. Você tem um cargo, você vai pesquisar o que é para você fazer nesse cargo, né? Sim. Então, mínimo, a não ser que devolva, né, o que você recebeu. Perfeito. Seria uma boa também, né? Com certeza, com certeza. Se você caça um político, aquilo que ele recebeu enquanto ele estava cometendo irregularidade, não teria que ser devolvido? No mínimo, né? No mínimo. No mínimo, ele não fez o que era para fazer. Essa é uma boa ideia, hein? Vamos forçar os nossos vereadores. Aí não pode ser o vereador, né? Tem que ser os deputados federais. Né? Não, pode ser. Pode ser também? A regra funciona para todos os legisladores. Perfeito. Porque a competência só que você tem competência municipal, o outro tem competência estadual, mas vale sim. Sim, perfeito. Né? Legal. Professora, só uma outra coisa, para quem está nos ouvindo agora e não conhecia sobre a lei orgânica, né, está sabendo agora e quer se informar um pouco mais, aonde fica disponível isso para a pessoa ir lá e despertou interesse e quer saber mais sobre isso, onde a pessoa pode pesquisar sobre isso? Olha, a lei orgânica, obrigatoriamente, ela tem que estar disponível numa rede social que toda a Câmara Municipal ela tem um site, né, ou um portal, onde ela tem que, a primeira coisa que o cidadão tem que encontrar lá é a lei orgânica. Tá? Ela tem que estar disponível, mas se o cidadão solicitar, assim, ele pode solicitar ou para a diretoria da Câmara ou para algum vereador, ela tem que receber, ela pode receber pela internet, tudo. Essa lei orgânica, ela tem que estar disponível. Mas eu vou procurar e vou deixar linkada aqui no episódio. Então você que está nos ouvindo aí pelos streams, né, pelo Spotify, o Deezer, vai no nosso site lá, www.votecast.com.br, e eu vou deixar o link aqui da Lei Orgânica de Araçatuba. Legal, ótimo. Se você for de outra cidade, aí
você tem que pesquisar, né? Porque não dá para deixar Mas é tudo. fácil, é fácil, é só entrar no portal da Câmara Municipal. Aí, perfeito, toda a Câmara. maravilha. Existe uma lei, que é a Lei da Transparência, em que essa legislação toda ela tem que estar disponível para o cidadão. Ah, interessante, muito bom. Bom, é isso aí, estamos terminando o Voticast. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, mas calma, porque você ainda pode nos acompanhar na página do Araçatuba Facts. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de todas as novidades do nosso programa. E também estamos disponíveis no Google Podcast, onde você pode baixar esse programa e ouvi-lo a hora que você quiser, além do nosso site voticast.com.br. Se você que está nos ouvindo aí gostou do programa, quer nos mandar uma ideia de pauta, mandar um salve aqui pro Voticast, mande um e-mail para nós. Qual é o e-mail, Otávio? blá@voticast.com.br. É isso aí, voticast.com.br. E eu quero aqui agradecer a nossa convidada de hoje. Muito obrigado, professora. Foi um prazer enorme ter você aqui. E aprendemos muito, e acredito que tem quem está nos ouvindo aí, agora, a partir de agora, vai ter uma outra noção do que é, né, o prefeito, o que é o vereador. Foi muito bom, obrigado, viu? Foi um prazer falar de política brasileira, né? O brasileiro está precisando participar e compreender, né? Eu tenho feito umas aulas que estão no YouTube ou até no meu Facebook, se alguém quiser. Essas aulas têm história do Brasil e de política, é só procurar Ângela Liberati. E eu vou deixar os links da professora Ângela também, tudo aqui na descrição do episódio. E vai lá conferir, porque eu assisto e eu tô aprendendo muita coisa lá boa com as aulas online da professora Ângela, viu, professora? Muito legal o seu trabalho, viu? Obrigada, mas tem que repartir aquilo que a gente sabe fazer com os demais, né? Exatamente. E você tem um livro também, né? A gente acabou nem falando do livro. Eu tenho um livro, tenho outro, mas esse livro que você está falando é sobre Ulisses Guimarães. Uhum. É minha tese de mestrado, que acabou virando livro. E é porque é um trabalho interessante, porque eu tive acesso ao acervo dele. Quando ele morreu, sim, o filho dele me chamou e fui eu que separei o material. Olha, sabe? que legal. Olha que legal. Foi muito emocionante. No escritório político dele, então tinha coisas muito pessoais e tal. E esse acervo riquíssimo que eu tive que ler para poder classificar, separar, e acabou virando um livro. Então o livro é feito em cima de documentos que eram inéditos, que não estavam ainda publicados. Significou aí 40 anos de política, de República Brasileira, né? Mesmo. Eu também aprendi muito lá, mexendo no acervo dele. Mas foi bem interessante. Aí já pode virar até uma pauta isso daí pro próximo Voticast, né? Isso, com certeza. Pode mesmo. Vai ser um prazer. Beleza, então, professor, muito obrigado. A gente espera fazer mais podcasts com você, porque é muito conhecimento, né? A gente tem que disseminar isso, como você mesmo disse, né? Passar para frente esse conhecimento. Não ter só entretenimento, mas ter informação também de qualidade para a gente poder refletir, né, nas nossas ações como cidadão e tudo mais, né? Perfeito. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Foi um prazer. Obrigado e até a próxima, pessoal. Até a próxima segunda-feira, né, Vinícius? É isso aí. Bom, mas antes da gente continuar o nosso programa, temos e-mail, mais um, Otávio, mais um, hein? Opa, aí, não sei o que eu vou falar, esqueci. O que é pra eu falar? Esqueci. Fanzaço do podcast. Putz, essa aí foi sacanagem. Meu Deus. Eu vou deixar isso no final. Podcast é sacanagem. Poxa, também.